Amém. We've looked at 1888, page 1430, paragraph 2. Wir haben uns das Zitat von 1888, Nós olhamos para a referência de 1888, página 1430, parágrafo 2. And we've pretty much gone through all of that paragraph. Und wir sind so ziemlich durch das ganze Zitat Eu creio que a hindurchgegangen. gente foi pela maior parte desse parágrafo. That we have drawn. Und was ist die Schlussfolgerung, die wir auch E qual que foi a conclusão a que chegamos? Reading of this passage Denn ich denke, eine oberflächliche Lesung Porque eu dieser acho que uma leitura Passage superficial dessa passagem think that everything is about God and what He has done, what He will do. dann denkt man vielleicht, dass es eigentlich as einfach pessoas podem Gott pensar que geht, isso se trata was sobre er Deus, getan quem hat, que Ele é e o que Ele pode fazer. But I want to suggest on closer reading, aber ich möchte Mas vorschlagen, eu dass gostaria de sugerir uma leitura um pouco mais próxima, teaches us something different. mais dann atenta, lehrt es uns etwas anderes. que nos ensina uma coisa diferente. We can summarize Você se refere à classe de ontem? summarize what this passage is teaching in a very, I don't mean going through it systematically, but just the overview of what is this paragraph saying to us. Wenn wir jetzt, eine Não estou dizendo para a Zusammenfassung gente falar tudo o que machen aconteceu, könnten, mas würden wir apenas zusammen um schauen, resumo de tudo was aquilo que a gente já viu. dieses Zitat uns sagt. Unser Verstand ist Nos derselbe lembra wie a mesma coisa que Deus, Gott. Und Gottes e de que a Herrlichkeit glória de Deus é revelada, dass eine que Ele andere criou uma Verstand mente wie seine igual à erschaffen mente hat. dele. Und gestern haben wir E ontem über nós falamos Erlösung sobre gesprochen, redenção, wie wir eine que gewisse cada um tem uma certa Anzahl porção de von bondade aqui na Terra, Portionen erhalten werden, von Gutheit erhalten werden. Und wir haben gesagt, dass diese que Gutheit é die Gleichheit igualdade ist und das Wachstum e o geht crescimento weiter auch im contínuo Himmel. que desfrutaremos no céu. Und wir haben gesagt, dass E wir que nós das somos também uma Gegenstück Gottes sind, contraparte de Deus, welches bedeutet, que dass significa que nós devemos carregar a sermos iguais a Ele. wenn wir seine E se nós não ficarmos parecidos com Cristo, nós não sein estamos Ich autorizados a nicht entrar no widerspiegeln, céu. dann sind wir nicht erlaubt, in den Himmel zu kommen. Good. Gut? Bom, So, if you've got this passage in front of you, Also wenn ihr jetzt diese Passage vor você euch dê uma habt, olhadinha nessa passagem em frente de basically a vocês. letter dann wisst ihr, dass Vocês es podem eigentlich perceber que isso é ein praticamente Brief uma carta written September the 19th, 1895. ist. Es wird am que foi escrita em setembro, 19 de setembro de 1895. 1895 geschrieben. And who's it written to? Und zu wem wurde es Quem geschrieben? está e para quem está escrevendo? Olson, O.A. Olson. Zu Olsen. O.A. Olson. His name is Ole Andreas Olson. Sein O Name nome ist dele é O.A. Ole Andreas Olson. Who is he? Do we know who he is? Wer ist das? Kennen Quem Sie? ele é? O que ele está fazendo? Er ist ein He's a Ältester. bit more than an elder. Er ist ein bisschen Ele é um mehr als ein artista? Ältester. Ele é bem mais do que um General ancião. Conference President. Er ist der Ele é o presidente da Conferência Geral. So that's who she's writing to. Also das ist die Então é Person, para die ele sie schreibt. que ela está escrevendo. It's quite a lengthy letter. Es ist ein sehr langer É praticamente uma carta bem grande. Correctly summarized. und wie du E se korrekt você zusammengefasst hast, What we've fizer um come out from resumo, this passage was wir aus dieser
Se a gente for através dessa passagem, is that what God did ist das, was Gott é de que getan o que hat, Deus he fez made a copy of his mind, a duplicate, ist, dass eine é que ele Kopie fez oder uma cópia da Duplikat mit sua seinem Verstand mente, uma gemacht hat duplicata da sua mente, formed some soil into a body and put it into that body. und hat ein bisschen acrescentou, Erde mit fez hinzugefügt então und dann dieses um boneco de barro e colocou essa mente dentro desse boneco de Why barro. did he do that? Und wieso hat er das E por que getan? que Deus fez isso? Weil er ein Gegenstück wollte. So he wants a counterpart. Also er will ein Então ele quer uma We're gonna go contraparte. with two reasons. Also wir nehmen jetzt Então zwei nós vamos Gründe aqui dafür. através de duas razões. Counterpart. What reason is that? Wenn wir sagen, er Quando a will gente fala que é uma ein contraparte, Gegenstück, qual é a razão welche para Gründe gibt ele es querer dafür? uma contraparte? Er möchte nicht alleine Ele sein. não quer ficar First thing sozinho. we've talked about, it doesn't say it directly in this passage, but we've spoken about his need for companionship. Also die erste Não está falando aqui, mas nós vimos isso em outro lugar, mas Deus ele aber é, braucht precisa de companhia. Leute, die mit ihm sind. Now, this companionship is not like a human wants a cat. Diese, was heißt Companionship? Esse companheirismo não está falando sobre Mit deiner Katze. It's not that kind um of. homem especificamente. Não é Es ist nicht diese aquela questão de companhia que Gemeinschaft. lembra de solidão. Kind of companionship is a counterpart. Was für Que eine tipo de Gemeinschaft companhia hat seria er uma mit deiner Katze? contraparte? Lonely, Du hast gesagt, Se ele er estava ist alleine sozinho it's a counterpart. und er will ein Gegenstück. e ele quer uma contraparte, Human wanted a pet. Und das ist nicht não einfach é ein Mensch, apenas der ein Haustier will. um homem que quer um animal doméstico, Es ist die Funktion zu mas era para cumprir a sua The word função. counterpart Also wenn man sich das Quando a Wort gente olha para a Gegenstück palavra anschaut, contraparte, speaks of two parts that come together to form a whole or a complete dann thing. spricht es está über falando zwei sobre Sachen, duas die partes zusammenkommen que und se dann juntam eine para Sache fazer uma bilden. coisa completa. Difficult though it might be for us to accept or believe, Und wie schwierig E talvez es seja auch um pouco sein difícil para a mag gente für uns, das aceitar zu, ou acreditar, akzeptieren oder glauben, if we take that word for what it is, wenn wir das Wort se a gente nehmen, tira essa palavra de that's onde ela teaching está, us that God is not complete without the creation of human life. dann lehrt es uns, e o dass que Gott parece é de que Deus não é vollständig completo ist sem a ohne criação do ser die humano. Erschaffung von menschlichem Leben. And all the implications, all the ramifications that has. Und alle E die todas as implicações e ramificações que isso tem. So that's one part. Also das ist die Então zweite essa é uma Teil. parte. Other part is what? Der andere Teil A outra ist, parte é o quê? No, we've done that bit. also wir haben jetzt gesagt, Gott Não, nicht a allein gente já sein. falou sobre Deus não estar sozinho, mas porque é Wieso sobre hat er fazer eine uma Kopie cópia von dele sich mesmo. selber gemacht? One is that he needs to be fulfilled, he needs to be complete. What's the other reason? Also eine Sache ist, Qual dass que é a outra er, razão para que ele vollständig precise se werden muss. sentir Das ist completo? die andere Sache. Well, for me, it was that he creates a parable for angel, but we're Für still mich in war es, conversation dass with it. Para mim é como se Gleichnis Deus für ele die criasse Engel macht, uma aber ich bin mir nicht parábola sicher. dos anjos. Faded out at the end. Não entendi muito bem isso. For, Speak a bit louder yeah, into we the had mic. this conversation where I said I think he wanted to create a parable to teach also the angels, but we're Also- still talking about that. Also wir hatten O que eu eine creio é que Diskussion talvez gehabt, Deus tenha dass, criado uma er ein parábola Gleichnis gemacht hat für para die ensinar Engel, os aber wir anjos. haben das noch nicht weiterentwickelt. Teach them what? Ihnen was, Ensiná-los o quê? wie er ist. Como que ele é? So, why did you say angels specifically? Wieso hast du Por que jetzt que você Engel disse hinzugefügt? anjos especificamente? Well, because they are around him to learn more of him. Denn die Bem, porque os anjos estão em volta de Deus, precisam Nein. aprender um pouco mais sobre ele. It's Mehr about Gostaria que genauer, fosse mais específica. It's not the temptation that Lucifer brings upon them. es geht nicht um Não diese é a tentação de que Lúcifer trouxe sobre eles. Not only does he need to be complete, Nicht nur muss er Não apenas ele vollständig precisa estar completo, parts form a whole. zwei Teile de duas formen partes ein Ganzes. formarem Also um wanted to completo, show all his other created beings Er wollte auch mas ele seine também quer anderen- mostrar para wie die anderen- as outras wollte criações auch dele, alle anderen erschaffenen Wesen
more about him, what he's like. mais sobre ele, como que ele é. Do that. E por que ele iria fazer isso? Why would he want to create humanity to show them something about himself? Por que ele gostaria de criar o ser humano para mostrar para outra pessoa sobre quem que ele é? über sich selber zu lernen, So they can learn in Kamapaya. dass sie lernen können und höher kommen können, That there is not a rest of a doubt in the mind of the angels. dass That kein is Satan thing. Zweifel mehr in ihrem Não deu Kopf pra pegar ist isso. wegen dieser Sache mit Satan. Remember, this is all before Satan. Satan doesn't exist yet. Aber Lembre-se que isso erinnert daqui euch, é dass wir tudo alles antes de vor Satan Satanás. Satan Ele não existiert existia ainda. noch gar nicht. He has this plan. Ele tem esse Er hat plano. diesen Plan. Satan doesn't exist yet. It's Lucifer. Everything's good. Satan existiert Então, noch Satanás não existe ainda, tá tudo muito bem. Reason Also A sein sua Grund razão is that when they look at him, é de que quando ele olha para ele, they can't get a proper picture of who he is. ele não pode ter uma própria ein klares Bild machen, foto de quem was ele er é. ist. So to help them to understand who he is, to help them understand better who he is, Então, para ajudá-lo a entender melhor sobre quem ele é, he decides to create a copy of himself, Hat ele er decide entschieden, criar dass er uma eine cópia Kopie dele von sich mesmo, selber gründet. a duplicate, Ein uma so duplicata, that when people or these beings see this duplicate, para que quando as pessoas vissem essa duplicata, Dieses Duplikat sehen, they can get a better idea of what God is like. eles pudessem ter uma ideia melhor sobre quem que Deus é. So he has these two reasons. Então, ele tem essas duas razões. And if he makes a copy of himself E se ele faz uma cópia de si mesmo, selber macht and people look at the copy und e as die Leute pessoas sich olham para a die Kopie cópia anschauen, to understand him, para entender ele, sehen, what methodology is that called, que metodologia que a gente chama? Sister Esther? Was ist das mit No, Erweitern? do it in German. You can do it in German. We'll translate. Bitte? Repeat and enlarge? Wiederholung und Seria Erweiterung. repetição e ampliação? Simpler than repeat and enlarge. Noch É ainda einfacher mais als simples do que repetir e ampliar. Erweiterung. To compare? Yeah, you're comparing. Compare So and I want you to know contrast. about me. So you have to look at Aileen to understand me. Então, você não sabe nada sobre mim, então você vai olhar para Aileen para entender quem que sou eu. Uns wieder vergleichen und gegenüberstellen. It is compare, but there's a specific word that we use all the time. Isso é uma comparação, mas estou falando sobre uma palavra específica que a gente usa o tempo todo. Noch ein anderes spezifisches Wort. Comes not in my mind. Das kommt nicht in Let meinen me Kopf. find Não tá vindo isso na minha Lass mente mich agora. einen Vers für dich finden. Turn to the book of Matthew. Vamos para o livro de Mateus, Matthäus. Matthew 13, Mateus 13, 13. verse 3. verso Matthäus 3. 13, Vers 3. Matthew 13, Um, verse 3. like a parable? Like parables? Como uma Also wie parábola. ein Gleichnis. So, even to teach created beings, Also auch, Então, dass man para erschaffenen Wesen ensinar, ele kann. cria, there's no sin. Da gibt es keine ele cria Sünde. esses seres humanos e não existe pecado ainda, tudo é muito bom. Them Auch ihnen Mesmo zu para geben. ensiná-los himself. sobre Vor ele, sich selber. He can only do that through parables. ele só pode fazer isso através de parábolas. They can get some understanding of who he is, Eles podem ter algum tipo de entendimento sobre quem Deus é, Wem ist, but not a proper understanding. mas não uma compreensão apropriada. ein richtig gutes Verständnis. So, this is God, Então, esse aqui é Deus, and he wants you, Und er e möchte, ele quer que he você, wants you to understand what she's like. e ela quer que você entenda como que ela é. Have an idea, Você tem algum tipo de ideia sobre quem ela é, clear enough. mas não é clara o suficiente. And Aileen wants to get closer to you, E a Eileen, ela quer ser mais próxima de você. to get closer and closer to her. Então, para que você fique mais próximo e próxima dela, Can't, aber du que kannst você es não nicht, pode, you don't know what she's like. weil du weißt porque ja você gar não nicht, sabe was realmente sie do que ela You gosta. know what someone's like E se você não sabe que uma pessoa gosta intimately, de uma maneira mais íntima, ist. Team, you can't have that trust. dann você não kannst du pode nicht ter dieses aquele tipo de Vertrauen haben. confiança. This is one of the reasons why human beings Essa é uma das razões porque os seres humanos Menschliche Wesen have sex. eles fazem sexo. Because it's a
tool that God has given to us Porque essa é uma ferramenta que Deus deu pra gente where you really have to trust someone. quando você realmente tem que confiar em alguém. You know, if you've got a body that you're not comfortable with, Se você tem um corpo que você não está confortável com ele, com esse tipo de corpo, einverstanden bist oder der dir nicht gefällt, to go naked and let someone see that, e então você fica nu e alguém vê isso, if you have some blemish, se você tem algum tipo de vergonha, say, algum tipo de defeito no corpo, and you let someone get really close and see them, e alguém chega bem perto e vê aquilo, ranlässt und sie sehen lässt, can you imagine how embarrassing that is? kannst você du pode dir imaginar vorstellen, wie quão peinlich embaraçoso isso pode You ser. meet someone, Wenn du Quando jemanden você conhece alguém, humans have this like comfort zone. os humanos têm essa zona de conforto. Stranger, Você conhece um estranho, if we're about half a meter away, it's okay. então você tem esse meio metro de distância, o que é ok. You start getting closer to someone. Mas quando você começa a chegar mais próximo de How alguém, do you feel when someone gets really close to you? como que você se sente quando alguém chega bem pertinho de você? You feel they're invading your space, don't you? There's Você, this limit to how close someone can get. você sente que eles estão invadindo o seu espaço cada vez que eles chegam mais perto de você. Can you imagine Você pode imaginar someone kissing you? alguém te beijando? What we do with our mouth, O que a gente faz com a nossa boca? pieces of food, Pedaços de comida? bad breath, Um mau hálito? all of that. Tudo isso. And you let someone come that close to you. E você deixa alguém chegar com essa proximidade de você. It's really, you really have to trust someone Você realmente tem que confiar em alguém to let them come so close to you. para que ele chegue tão perto assim de você. And all of this is a parable E tudo isso é uma parábola that God has given human que beings Deus está dando os humanos e os animais where we can begin to learn to know one another and e trust que a gente pode aprender a conhecer um ao outro e confiar um no outro. E então, Deus, She wants you. ela quer que você, You're a created being on some planet. você é um ser criado em algum planeta To come closer to her, e ela quer que você chegue mais próximo dela. which means you need to know her better. E o que significa que você precisa conhecer ela melhor. We call that E a education. gente chama isso de educação. And there's limitations. E existem limitações para isso. Então Deus Creates a human cria o ser humano, that's a little bit more like you, que é um pouco mais parecido com você, but that's a duplicate of. mas é uma duplicata dela. And by looking at me, E ao olhar para mim, you can learn much more about você God pode aprender muito mais sobre Deus than you could ever do do que você poderia jamais fazer by looking straight at God. olhando diretamente para Deus. Und wenn man ihn anschaut, als wenn man Gott direkt anschaut. Aha, man kann mehr lernen, wenn man diese Person anschaut, anstelle von Gott. And there's not even any sin. Isso não é nem Das ist pecado. nicht mal Sünde. Parable teaching was not a result of sin. O ensino por parábolas não é resultado do pecado. Sünde. It was, de facto. Es war ein de facto. It was the de facto mechanism Era or tool that he used to educate people. Parábola era um tipo de mecanismo ou ferramenta para ensinar e educar as pessoas, Obviously not people, because people don't even mas exist. não as pessoas, Creatures, the being. mas sim Also nicht as die outras Menschen, sondern criações de Deus. oder die Wesen. And if we can say that God loves some people more than E se a others, gente pode dizer que Deus ama mais algumas pessoas do que outras, Also wenn wir jetzt sagen können, dass Gott einige Leute mehr mag als die anderen, aber das stimmt ja nicht. who does he love the most? quem que ele ama mais? Dann am meisten. Who's closest to him? Aquele que é mais Diejenigen, próximo die am dele. nächsten zu ihm sind. Who was Quem that? é esse? Wer war das? Lucifer. Lúcifer. Christ wasn't, because Christ is playing all this funny Cristo games. não era. Na verdade, ele estava jogando esses jogos. He loves Lucifer the most. Então, Deus ama mais a Lúcifer. Meisten. So he's going to give Lucifer special training. Então, ele vai dar um treinamento especial para Lúcifer. Das spezielle Training. He doesn't tell Lucifer just to look at
human beings. Ele não olha para Lúcifer e diz, olhe os humanos. anschauen soll. He tells Lucifer to get intimate with human beings. O que ele quer é que Lúcifer fique próximo dos humanos, Intim mit den anderen menschlichen Wesen sein, To be their teacher. para ser o seu werden soll, professor. ihr Lehrer zu sein. Lucifer saw this as what? Lúcifer viu isso como o quê? Als was? His position. A threat. Uma ameaça? Someone said something? Curse. Bedrohung seiner Position. Bedrohung seiner Position. Ja, she said the same thing. He looked at it as punishment. Ele olha isso como uma punição. Bestrafung. Do you know promotion? Você sabe promoção? Do you know demotion? Você sabe quando você é rebaixado? Also eine. Papa, wie sagt man das nochmal in Deutsch? He looked at it as the opposite of promotion. Satanás pensa que é o contrário do que se ele fosse promovido no seu emprego. Herabstufung. This is how Abwertung, ja. this is how God thinks. He doesn't think like we think. É assim como que Deus pensa. Ele não pensa do jeito que a gente pensa. Denken. And remember, Lucifer is sinless. Quero que vocês lembrem, Satanás, Lúcifer, ele não tem pecado. E Deus Says, Sagt, do this low E job. Deus fala, faça esse trabalho aqui, que parece ser menos importante. und in Gottes, E na mente de Deus, Verstand This is to educate Lucifer, to bring him closer to isso him. na verdade é para educar Lúcifer e trazer Lúcifer mais para perto dele. And Lucifer sees this as punishment. E Lúcifer vê isso como uma punição. In his sinless state. E no seu estado sem pecado. Zustand. So it should show us, Also Então das isso soll deveria uns nos zeigen, mostrar, just because you're sinless, só porque você é sem pecado, it doesn't mean não significa, this is crazy. It doesn't mean you're perfect. isso pode parecer louco, mas não significa que você é perfeito. You can't make mistakes. Não significa que você não possa cometer erros. And it definitely doesn't mean you're like God. E definitivamente não significa que você goste de Deus. Wie Gott bist. Because if he was like God, Denn Porque wenn se er ele era igual a Deus, sem pecado, he would have thought that was a great idea. ele, and he doesn't. ele pensaria que isso era uma grande ideia, mas ele não großartige pensa Idee, assim. aber er macht es nicht. Lucifer was educated in heaven. Was it also for Jesus in education to come on earth? Also du hast gesagt, Luzifer wurde im Himmel erzogen und war es für Jesus auch eine Erziehung auf den Himmel zu auf die Erde zu kommen oder ja? The story of Jesus and what he does A história de Jesus e o que ele faz is slightly different. é um pouquinho diferente. Anders. We'll talk about that in a moment. Nós vamos falar sobre isso em um momento, I want to make some observations about him. porque eu gostaria de fazer mais algumas observações sobre ele. Beobachtungen machen von ihm. So the point I want us to see, E o ponto que eu quero que a gente veja Ihr seht, there are two things that God wants to do é que existem duas coisas que Deus quer que façamos when he made humans. quando ele fez o ser humano. When God made humans, there were two things that he wanted to do. Então existem duas coisas que Deus queria quando ele criou o ser humano. die er tun wollte. One, Primeiro, Eine Sache, he wanted to find completeness. ele gostaria de encontrar uma completude. finden. It's not like he had been experimenting for thousands of years. Não era como se ele estivesse fazendo experimentos por milhares de So anos. I finally have perfected this creation. E como se ele falasse, eu finalmente aperfeiçoei essa criação. Komplett gemacht, vervollständigt. No, he was systematically creating step by step Mas ele foi sistematicamente criando passo após passo. Erschaffen. the ultimate creation was what? E a sua última criação foi qual? Was? Before. Um pouco antes. He hasn't created humanity. What's the ultimate creation so Ele far? não havia criado ainda a humanidade. Qual tinha sido a última criação dele, então, até aquele momento? We'll say angels. Wir sagen Nós immer, diremos que são os anjos e Lúcifer era o And top everyone 1. thought, und jeder dachte, this is it. You can't get better than an angel. E todo mundo pensou, não pode ficar ainda melhor do que os anjos. machen als ein Engel. And then he does one more last step. Então ele faz um último passo. Allerletzten Schritt. And this was crazy E isso foi uma loucura, Dieser Plan. because he's going to make something that's superior to angels porque ele vai fazer alguma coisa superior aos anjos
Engel liegt. But how does he make them? Mas como que eles o fazem? Como que ele We've faz? quoted this verse a few times. Let's find Nós it. citamos esse texto algumas vezes, vamos tentar achá-lo. In uns finden. The book of Hebrews. Está no livro de Hebreus. Der Hebräer. Is it about the one a little lower than angels? É aquele onde diz que o ser humano ele é um pouco menor, um pouco abaixo dos anjos. So it's Hebrews chapter 2. Hebreus Also capítulo Hebräer 2. Kapitel 2. Samina, wo ist Hebräer? Vor Offenbarung. Ah, hier, okay. Hebrews chapter 2. Hebreus capítulo 2. Hebräer Kapitel 2. So what's the title of this chapter? Qual o Was título ist desse denn der capítulo? Titel von diesem Kapitel? I've got the importance of accepting salvation through Jesus. A importância da aceitação That's the first part. da salvação através de Der Jesus. erste Teil von Kapitel 2. Did you read just that? I just read the title. Oh, how does it say in your one? Warning against negation salvation. Yep. You can say that. Der Untertitel ist... Keine Ahnung. This is a warning against ignoring Es ist eine salvation. Essa é um aviso sobre ignorar a salvação. Oder Ignorierung des Heils oder der Erlösung. Then verse 5. E então, no verso Dann 5, Vers 5. Verse 5 is the story about Jesus. o verso 5 é sobre a história de Jesus. Über Jesus. This is the foundation or the founder of salvation, the person who's the founder who created it. Ele é a base da salvação, onde a salvação foi criada. Von dem Schöpfer. Verse 5. Verso 5. For unto the angels hath he not put into subjection the world to come, whereof we speak. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the Son of Man that thou visited him? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Verse 7. Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hand. Verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Hast du ihn gekrönt, alles hast du unter seine Füße getan. Just wanna check something. Só vou dar uma olhadinha em uma coisa. And verse 8. Echt? Verso 8. Thou hast Ja. Here it writes foot and not. Right. Here it's foot and not hands. And in German. thou didst set him over the works of thy hand. And it says the works of thy foot. Yeah. Alles has. It's different. But aber ich habe die Schlachterbibel. Hä? Verse 8. Verso 8. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all things in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Yeah, I think in the German verses 7 and 8 are a bit mixed. Because I've got feet in verse 8 and I've got hands in verse 7. You don't have any hands and you don't have feet. Ele está dizendo sobre como que o verso 7 e o 8 no alemão, eles estão um pouco misturados.
Not in my version. Not in her version. Aber ich habe Do you die have feet Schlacht. in verse 7? No. Yeah, she's got a different version. But The I version have. I have in the German, it's exactly the same as in the English. Eu tenho a versão Aber em ich habe die inglês, Schlachtverfall mit. e alemão e a mesma coisa do que Keine o Ahnung. inglês. Okay, must- we'll, you- we'll figure it out later. What version? You got eSword? Uh, You looking at eSword when you do that? no, I have the same Bibles as in Eastward I have here. No, the Eastward Bible is that. Okay, I'll check Eastward. Her eSword one is different to your. I trust Aileen. Okay, so verse 5. What does verse 5 say? Ok, Also, então o que, Vers que o 5. verso Was 5 sagt diz? Vers 5? The world is not some mission to the angels. Also the world, Que die Welt o ist mundo nicht in não foi dado aos die anjos. zukünftige Welt ist nicht unter der Engel. Okay, so you added the bit in. The future world is not under the control of angels. É de que o mundo futuro ele não estava sob o controle dos anjos. Is that how you read it? É desse modo que vocês leem? Sister Esther, is that how you see verse 5? É assim que você leu o verso 5? Ich habe mich gerade gefragt, wie ich das sehen soll. I just asked myself how I should see that. Eu estou me perguntando sobre como que eu deveria Verse 5 ler says isso. that the future O world verso 5 Vers diz: 5 sagt, o, dass die o mundo zukünftige futuro Welt is not under the control of angels. não está sob o nicht controle unter dos der anjos. Kontrolle von Engeln ist. And future means our world, the earth. Also E in por Zukunft futuro você quer dizer o nosso mundo. So unsere Welt, die Erde, the coming world, the world that's about to come, O mundo que está Welt, para die vir, jetzt, Zukunft ist, also die jetzt dann kommen wird, which in the context would be the new earth, que aqui no welches im Kontext contexto está die falando neue sobre o Erde novo sein mundo, würde, the future world that's coming die is not under the control of o angels. futuro mundo que está por zukünftige vir não Welt, die está sob o kommen wird, controle ist dos nicht unter anjos. der Kontrolle der Engel. I just saw it, it's a So different in the version moment- here's hand and yeah. What is the meaning with the future world? Well, not the current one, it's the one that's coming in the future. Also Qual nicht que die seria- jetzt, sondern diese, die in Zukunft kommt. By the second coming of. The new earth, I Jesus. just said the new earth. Die neue Erde. Okay. Ela está questionando sobre que mundo está falando, sobre o mundo de agora ou o mundo por vir. Jesus want to make Adam and Eve in this world, and it's speaking by this world who comes in the future. Ela pensou que estava falando Current world sobre we have, it's the one in the o future. mundo de Also nicht die agora. jetzige Welt, sondern die in der Zukunft. So in the future world, Então, no Also in mundo der futuro, zukünftigen Welt it's not under the control of angels. não está sob o ist es controle nicht dos unter der anjos. Kontrolle von Engeln. You're okay with that? Estamos Seid ihr ok damit com isso? einverstanden? The present world, O mundo Die presente jetzige Welt, who is that under the control of? unter está sob o welcher controle de Kontrolle quem? ist es denn? Sister Sarah? Irmã Sara, Sarah? Okay. Sister Tamina? irmã Tamina, Verse 7, I thought men, Just give me the o answer. verso 7. human, The current world is under the control of men. O mundo atual está sob o Die comando jetzige dos Welt ist homens. unter der Kontrolle von Menschen jetzt. Satan is a Satan ist ein Satanás é o quê? Engel. Satanás é um anjo. Es ist ein Engel. So it was God's will Então foi o desejo de that the Deus current world de que o Die mundo jetzige atual Welt was under the control of angels, estivesse sob o unter der controle Kontrolle dos von anjos Engeln sind. and the future e world que o mundo por vir Welt would not be under the control of angels. não estivesse sob unter der a Kontrolle direção, sein. controle dos anjos. So the current world Então o mundo Die jetzige atual Welt was meant to be under the control of angels. That was the original plan. era para estar sob o controle dos anjos. Esse era o plano Das war original. eigentlich der originale Plan. There wouldn't be a new world. E não teria um novo mundo, It would just be the same one. mas seria Wird eigentlich apenas o einfach das mesmo. Gleiche sein. But sometime in the future, Mas what algum happened? tempo no Irgendwann in futuro, der o que aconteceria? Zukunft, was würde dann passieren? The angels would lose their control. Os anjos perderiam seu Ihre controle Kontrolle Someone else would take over. e alguém tomaria o controle. Everyone okay with that? Todo mundo está ok com isso? Because of sin, Mas por causa do pecado, that change que mudou, Wechsel happens when we get the new world. passiert acontece que agora nós temos que ter um novo mundo. Verse 6. Verso 6. Someone Alguém said this. disse isso. What is man O que é o homem
that you are mindful of him, para que você se lembre dele, Du an ihn gedenkst. that you think about him, ou que Oder dass você du das pense denkst, sobre dass ele, du auf ihn achtest. or that you visit him. ou que você o visite. Noch im Englischen. So someone asked the question, Então alguém perguntou uma pergunta: why are you so interested in human beings? por que você está tão interessado no ser humano? Why so much interest? Por que tanto interesse? Interesse. Verse 7. Verso 7. You made him Você fez o homem lower than the angels, um pouco menor do Hast que ihn os ein anjos, wenig niedriger sein lassen als die Engel. yet you crowned him with glory and honor. e ainda assim o Senhor o coroou com glória e honra. Verse 8. Verso 8. And what did you do? E o que você Was hast faz? du getan? You put everything Você Alles coloca hast du tudo under his feet. sob os seus seinen pés, Füßen unterworfen. debaixo dos seus pés. Whose feet? Os pés de quem? Whose feet did he put everything under? Embaixo do pé de Someone's quem foot que is above, is on top of everything. Whose Also, foot is that? o pé de alguém está Irgendein em cima de um montão de über coisas. De allen quem é esse anderen. pé? Welche Füße sind das? Which feet? Yes. Yeah, whose feet is that? De quem é esse Wem pé Foot, que está someone's foot aí? is on top of everything. Então Also, esse pé irgendein está em Fuß cima ist de über tudo. allem. Welcher Fuß ist das denn? Whose foot is that? Welcher Fuß ist das? Isn't that the man of verse 6? Satan? Satanás? From the verses, or Just I tell me say the man. answer. Man. O homem? Menschen? Angel? Anjos? Angels? Sister Esther? Irmã Esther? Lucifer? Lúcifer? Man. Homens. So, we're in verse 8. Então nós estamos Also, no wir verso sind in Vers 8. 8. Let's go back to verse 8 said, Thou hast put all things in subjection under his feet. Verso 8 diz: Also, Vers 8 todas as sagt, coisas alles lhe hast du sujeitaste seinen Füßen debaixo dos unterworfen. seus pés. So it says his feet. Então Also, aqui es diz sagt seus seine pés. Füße, You go to verse 7. Se você aber for wenn para o wir dann verso in Vers 7, 7 gehen, It says you made him. dann diz sagt es, que du hast ihn ele, gemacht. You crowned him. você Du hast coroou ihn ele. gemacht, So gekrönt. it says you made him lower than angels. Então você Also, diz du que hast- você er fez gesagt- ele um sagt pouco hier, du menor hast dos ihn anjos, niedriger do que os als anjos. die Engel geschaffen. So the him is not an angel. Então Also, o dann ele ist das não é um ihn anjo. kein Engel. And the him of verse 7 E o Der ele ihn do aus verso Vers 7 7 is the his in verse 8. é o ele do verso 8. ihn in Vers 8. No caso, em His português, é o lhe Eight. Seine Füße do in verso Vers 8. 8. That person's foot Então, o pé daquela is the pessoa same person in verse 7 that's lower than angels. é a mesma pessoa que é um pouco menor do que os anjos no verso So 7. the foot can't be an angel's foot. Então, o Also, pé der não Fuß pode kann ser de um keines anjo. Engelsfußes sein. Verse 6, Verso 6 Vers 6 it says, Who is man diz: sagt quem es, é o was homem ist der Mensch, that you care about him? que dass du an você ihn gedenkst? se importe com ele? Why would you care about someone? Por que você se Würdest du importa dich com um alguém? jemanden kümmern? Verse 7, Verso 7 Vers 7 that was lower than angels. que é um pouco menor do que os anjos. So the foot Então, o Also, pé der Fuß is the foot of a man, é o pé ist de der um Fuß homem, des Menschen, human being. dos des humanos. menschlichen Wesen. Verse 8, Verso 8. you put everything under that human's foot, Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, os pés dos humanos. Menschlichen Fuß. Now, when God put everything under that human being's foot, E agora Deus coloca todas as coisas debaixo dos pés dos homens, He left nothing outside of His control. e Ele não deixou nada fora do seu controle. That means everything is under His control. Então significa que tudo está sob o seu controle. Whose control? O controle de quem? Human's control. O controle dos homens. Verse in Psalm I 8. don't want to go anywhere yet. Let's finish our okay. passage first. Nós vamos terminar de ir para terminar esse verso primeiro. However, No entanto, still in verse 8, no verso 8, Immer noch in Vers 8. at the present time, agora no tempo presente, we don't see everything put under Him. nós não vemos ainda todas as coisas sob Ele.
embaixo dele. unterstellt wurde. How does it read in the German? Does it read like that? Como que você lê no alemão? É a mesma coisa que no inglês? So I'll do verse 8 again. Eu vou fazer o verso Nachher 8 kommt noch novamente. Vers 8. You put everything under the human's foot. Você coloca todas as coisas debaixo dos pés dos Now, when homens. God put everything under this human, E agora que Deus colocou todas as coisas embaixo dos seres humanos, leave anything out. Dann hat er nichts ele ausgelassen. não deixa ninguém. Everything was under his Ele foot. não deixa nada de fora. Tudo está sob o controle do homem. Present time, Mas no tempo presente, In der jetzigen Zeit we don't see everything put under his control. nós não vemos todas as coisas sob o seu controle. Is that how verse 8 reads for you? É dessa maneira que o verso 8 é lido por vocês? So I'm Sim? going to paraphrase. Então eu vou parafrasear. eine Paraphrasierung gemacht. Eine Beschreibung gemacht. Verse 9. Verso 9. Vers 9. What do we see? O que nós Was sehen vemos? wir denn? We see someone Nós vemos alguém Jemanden, who was made lower than the angels. que foi der feito niedriger als die Engel geschaffen mai- wurde. menor do que This os is anjos. Jesus, Esse é Jesus, who is crowned with glory and honor que foi coroado com glória e honra, Herrlichkeit und ja, Ehre gekrönt wurde, because he suffered death. porque ele sofreu com a morte. erlitten hat. And when he suffered death, E quando ele sofre a morte, he suffered it for everybody. Hat ele er für sofreu jeden por todo mundo. es erlitten. So we want to stick in our section 5 to 8. Então nós vamos agora ficar nessa faixa do 5 até o 8. Let's summarize. Então vamos God resumir. made human beings Deus criou os homens, os seres humanos, on this world, nesse mundo. Dieser Welt. and they were not in control of this world. E eles não estão sob o Waren controle nicht desse unter mundo. Kontrolle von dieser Welt. Angels were. Os anjos estavam. But in the world to come, the new world, Mas na nova terra, no mundo por vir, they will not be under control. eles não estarão no controle. Someone else will be controlling that world. Outros estarão no controle dessa terra. Kontrollieren. Diese Welt kontrollieren. Someone asked the question, Alguém perguntou: why do you care so much about human beings? por que você se importa tanto com seres humanos? I'm going to put in parentheses Vou colocar agora entre parênteses, because they're rubbish. porque eles são lixo. They're low life. Eles são uma vida subdesenvolvida. Niedriges Leben. Look how disgusting and rubbish they are. Olha como que um lixo que esses seres humanos Why do you são. even bother? Por que você ainda se importa? That's what this question is being asked. Essa é a pergunta que tem sido feita. And then the response comes. E então a resposta vem, Because this is a rhetorical question. porque essa é uma pergunta retórica. Rhetorische Frage. You made humans lower than angels, Você fez os homens menores do que os anjos, Die Engel gemacht. but in the future, mas no Aber in der futuro Zukunft you will crown him with glory and honor. você vai coroá-lo com glória e honra. Herrlichkeit und Ehre. That's why you care so much about. Do you use the word low life like rubbish? É por isso, This is why you care about the low life humans. que você se importa com esses baixos seres humanos. Lebensstand, diese niedriges Milieu. In the future, No futuro, In der Zukunft human beings will control everything. os seres humanos controlarão tudo. kontrollieren. And when he says everything, he means nothing will be outside of their control. E quando ele diz tudo, nada estará fora do controle deles. Außer Kontrolle sein wird. But at the Von present ihnen. time, Mas no tempo Aber in der presente, jetzigen Zeit we don't see that. nós não vemos isso. We see that they've got no control. Nós vimos de sehen, que dass eles sie não têm eigentlich nenhum gar keine controle. Kontrolle haben. Now, the way Paul is going to write this, E agora, a maneira como que Paulo faz isso, he's going to turn this ele vai tornar isso Das and he's going to make it speak about Jesus. e ele vai agora falar sobre dass Jesus. hier über Jesus spricht. Now, Sister Esther just wanted to tell us A irmã Esther acabou de nos this is falar not Paul's writing. de que isso não é o escrito de Paulo. Paul has copied this. Paulo copiou isso. Kopiert. He's copied it from an Old Testament passage. Ele copiou isso de uma passagem do Antigo Testamento. Abschnitt, kopiert. And what Paul did, E o que Paulo Paulus fez gemacht he hat, took the Old Testament é passage, de que ele pega um texto do Antigo Testamento, Abschnitt genommen, wrote it here, escreve aqui and twisted it. e muda ele. Because when you go back to the Old Testament passage, Porque quando você volta para o texto no Antigo Testamento, in this passage, nessa passagem, verse no 9, verso 9, who is this
Son of Man? Who is this human that he's speaking of? Quem que é esse humano de que Paulo está falando aqui? über wen spricht. He says, he is Jesus, Está falando de que ele é Jesus, who you crowned with glory and honor. aquele que foi coroado com glória e honra. Und Ehre krönst. Crowned with glory and honor. Coroado com glória e honra. Verse is that? Que verso é esse? Das. Verse 7. Verso 7. 7. So he's going to tie Jesus being crowned with glory and honor with verse 7. Então ele vai ligar Jesus sendo coroado com glória e honra com o verso 7. Vers 7. In Paul's typical style, E no estilo típico de Paulo, he's going to twist scripture. ele vai torcer a escritura. He's going to make this talk about Jesus. Ele vai falar sobre Jesus, If you go to the original, mas se você for no original, Originalen geht, not talking about não Jesus, está falando sobre Jesus. über Jesus. what is he talking about? Sobre o que está falando? You, Você. Dich. not just Adam, he's talking about you. Não está falando sobre Adão, está falando sobre você. Adam, sondern über dich. Sister Esther, Irmã Esther, which was the verse? qual era o verso? Vers. Psalm 8, Salmos 8. 5 until 7. Salmos 8, verso 5. So we'll go to Psalms chapter 8, Vamos para Salmos, verso 8. Kapitel 8. and you've taken us to verse 8, sorry, verse 5, Então, estamos no verso 5, but it's even more than verse 5. It's a little bit before. mas é um pouco mais do que o verso 5, é um pouco antes. Vorher. So, if you go to, you stay in Psalms, I'm in Hebrews, Du bleibst im Nós vamos Psalm, ich bleibe para Salmos, fique ainda para Hebreus, mas vamos olhar para o verso 4 de Salmos 8. read 2, 6. Eu vou ler o Ich 2 werde e o 2 6. Vers 6 lesen. Okay, I'm reading Hebrews, you read Psalms. Vou ler Hebreus e Salmos. But one in a certain place said, Mas alguém em algum lugar disse. paraphrase what I'm Okay, saying, okay. but one in a certain place said this, Mas alguém em um lugar Eine disse. Position hat das gesagt. what is man O que é o Was ist der homem Mensch, that thou art mindful of him, dass que du você se lembre ihn dele? anschaust? or the son of man Ou Oder o filho der do homem Menschensohn, that thou visited him? dass para du que o visites? siehst oder ihn besuchst. So 2, 6 Então, Also 2, 2, 6 is 8, 4. é ist 8, 8, 4. 4. I mean, In oh, it's in Deu- German it's 5. in Deutsch Ah, ist no es alemão 5. é o 5? Ja, Okay, Yeah. so the verse numbers is different for some reason. Ok, o número dos versos é diferente por alguma razão, So I'm in 2, 7 now. mas estamos no 2, 7 agora de Hebreus. Hebräer 2, Vers 7. So for me it's 8, 5. I don't know if it's 8, 6 for you now. Also Para mim now it's 8, 5. Still 8, 5. 8, 5 is longer verse. é 8, 8, 5. 5 is 2, 6. Yes, so I'm going into 7 now. Agora eu vou para o 7. You made him a little lower than the angels. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Oder niedriger gemacht wie das als Engel. You crowned him with glory and honor. Você o coroou com glória e honra. Das war jetzt Vers 6. That for me was 5. As if it's still 5 for you. Esse para mim era 5. Quero saber se ainda é 5 para vocês. So Ok, we're in Psalm, então estamos em Salmos. Psalm. and what we want to see E o que nós vamos Was ver wir sehen möchten, is that this is a passage about human beings. é de que essa é uma passagem que fala sobre os seres humanos. von menschlichen Wesen. How do we know that? Como nós sabemos That's disso? not about Jesus. Que isso não é sobre Es geht Jesus. Jesus. We'll read from the beginning. Nós vamos ler do início. Anfang jetzt lesen. So you tell me where the verses begin to change. Então você me diz onde que o verso começa a mudar. Our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Salmos 8, verso 1. Das ist jetzt Psalm 8, Vers 1. Verso 2. Oh, that was verse 2 for us. Verse 1 is nothing, actually. Eles não têm esse primeiro verso. Position upon the Gittah, a psalm of David. Yeah, that was verse 1 for us. And you have 10 verses? Vocês têm 10 versos? Yeah. Okay, so in the Psalms, we're always one verse out.
Então, Salmos é sempre um verso, tem sempre menos um verso no alemão. Verse 3. Verso Also 3, Vers 3. Out of the mouth of mas babes o and 2 sucklings thou hast no ordained português. strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que a mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao den vingador. Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. When I considered thy heavens, the works of thy fingers, the moon and the stars which thou hast Verso ordained. 3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Die du bereitet hast. So he says, when I look at the universe, Então, o que está dizendo é, quando nós olhamos para o universo, how great and majestic and beautiful como everything que ele é grande, majestoso e bonito, is. He's surprised. ele está surpreso. He says, in comparison to that, Então, em comparação com tudo isso, what is man o que é o homem? that you are mindful of him, Que você se lembre dele. and the Son of Man that you visit him. E o Filho do Homem para que o visites. Verso 4. So when we see the majesty and the beauty of the universe, Então, nós vemos a beleza e a majestade do universo. Großartigkeit und die Schönheit des Universums sehen. in comparison to that, human beings are nothing. E em comparação com esses seres humanos, eles são nada. 6. Verso 6, que é o verso 5 para You português. made him a little lower than the angels and crowned him with glory and honor. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. I'm going to rephrase that. Eu vou parafrasear isso daqui. Anders sagen jetzt, You made him a little lower than the angels, du hast ihn ein É bisschen menor niedriger do que os anjos, Engel gemacht, yet it was your will aber e ainda doch assim war es é o dein seu Wille, that in the future desejo que no futuro you would crown man with glory and with honor. que o Senhor o coroe o homem com glória e honra. Krönst. You made humans to have dominion over the works of your hands. Verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Vers 7. You put everything under his feet. Tudo puseste Alles debaixo unter de seine seus Füße pés. gemacht. Now see how the original psalm is talking about. Olha como que o salmo original está falando. Psalm darüber spricht. Sheep, ox, beasts of the field, Verso 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do fowl of campo. the air, fish of the Verso sea. 8. As aves dos céus e os Tiere des peixes do Feldes mar. und Fisch im Meer. What's verse 7 and 8 talking O about? que o verso 7 e 8 está falando? Vers 7 und 8. Creation on earth. Está falando da criação na terra? Erde. So verse 6, Então, verso Vers 6. 7. when it says you made him to have dominion over the works of your hands, Então, quando ele fala de que Deus faz com que ele tenha domínio, o ser humano tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, verse 7, yeah, you put everything under his feet. você coloca todas as coisas sob os seus pés, debaixo dos seus pés. E o que é tudo? Was ist denn alles? It's only this earth. Tudo é apenas essa terra? So he's talking about human beings having dominion over the earth. Então, eles estão aqui está falando sobre os seres humanos tendo domínio sobre a terra. Herrschaft über, Dominion heißt Herrschaft, oder? Die Herrschaft über die Erde hat. So I want us to see Então, gostaria que a gente visse how Paul completely changes this whole story. como que Paulo mudou completamente essa história. Geschichte voll verdreht. So Então, Also, in the Psalms, nos Salmos, Psalmen it says sagt es, you have this great universe. diz que existe esse grande universo. das Universum. Why do you care about humans? Por que você então se importa com os homens? Humans Os humanos lower than angels, são menores do que os anjos, Engel, but humans have dominion over the earth. mas os homens têm domínio sobre a terra. Menschen haben die Herrschaft über die Erde. And that's all he says. E é isso tudo que ele diz no livro de Salmos. That it makes Christ out of the man. Completely. Es ist interessant, wie Também Paulus fez um das comentário verändert sobre oder vertreten. Paulo chamar esse homem aqui de Jesus. Und Christus aus dem Mann macht. In Hebrews, Em Hebreus, Hebräer he adds this
verse 5 into Hebrews. 2 verse 5. Ele adicionou alguns versos em Hebreus Unto 2. the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. O verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. This is the difference that he adds. Essa é a diferença de que Paulo faz entre Salmos 8 e capítulo 2 de Hebreus, In the original. que não está no original. So I want us to see how the original Psalms and the Hebrews are significantly different. Então eu gostaria de que vocês vissem como que Salmos 8 e Hebreus 2 são significativamente diferentes. Então, se eu entendi bem, em Salmos o ser humano ele tem domínio sobre a terra, mas em Hebreus 2 são os anjos que têm esse domínio. Die Herrschaft über die Erde haben und im Hebräer sind es die Engel. Yes, the way Paul borrows this passage from Psalms A resposta é sim, mas a maneira como que Paulo ele pega emprestado essa passagem de Salmos, he completely changes it. ele muda completamente. First of all, he turns it to Christ. Primeiro ele fala, Er ist muda isso para Says Cristo. that in the future world, Ele diz que no mundo por vir, Christ will be in charge of everything. Cristo estará dominará tudo, Angels will not. e os anjos não. Engel werden es nicht. But now, Mas agora, Christ was lower than the angels, Cristo ele era menor do que os anjos, Die Engel. implying inferindo ou implicando that the angels are in charge of the present de world. que os anjos fossem essas pessoas que estariam dominando o mundo atual. Der jetzigen Welt sind. He speaks about this when he says that angels are ministering spirits. É isso que ele fala quando os anjos estão ministrando espíritos, Dienstbare Geister. Sent forth to take control or to have supervision of this world. que manda, que tem o controle sobre o mundo. Die Herrschaftskontrolle über diese Welt haben sollen. But the original Psalms passage doesn't speak. Mas o texto no original em Salmos não está falando sobre isso. Abschnitt spricht nicht darüber. More questions? Mais alguma questão? Frage? So, Então, So, what we've tried to see o que a gente tentou ver is that in the creation of é humanity, de que na criação da humanidade, der Menschlichkeit, God had two purposes. Deus tinha hat dois Gott zwei propósitos. The first O primeiro was so that he could become complete. He would have a counterpart. era de que ele se tornaria completo ao ter uma contraparte. oder ein Gegenstück hat. The second O segundo, is o that segundo, existing created beings existem seres criados Schon erschaffenen Wesen could learn more about him. que poderiam aprender mais sobre ele. And the person who was his favorite, E a pessoa que era o favorito de Deus, sozusagen, that had the greatest privilege, que tinha esse das grande größte privilégio, Privileg hatte, was Lucifer. que era Lúcifer, But he saw this mas ele er viu hat isso es not as a blessing, but as a curse. não como uma nicht als bênção, ein mas Segen como angesehen, uma maldição. sondern als ein Fluch. Can you imagine if you want to give to your child this blessing, Já imaginou se você deu essa bênção para o seu filho they look at it, e ele olha então para they aquilo throw it out of your hand, e ele então joga daquilo da sua mão. they say, what is this rubbish you're offering me? E aí ele fala, você está oferecendo lixo para Den mim? du mir hier offerierst. And they have no idea about the gift that you're offering. E ele não faz ideia do presente que você está dando para ele. Geschenk, was du ihnen eigentlich offeriert hast. This is the great mistake that Lucifer made. Esse é o grande erro que Lúcifer cometeu. Gemacht hat. Let's pray. Vamos orar. Beten. Our Heavenly Father, Pai Celestial, Himmlischer Vater, we want to give you thanks and praise nós gostaríamos de te agradecer preisen e te louvar for your kindness. pelo seu amor, pela sua bondade. Güte. When we see your plan of creation Quando nós olhamos para o seu plano, and then your plan of redemption, para o seu plano de salvação e redenção, so often we see in our experience, constantemente vemos em nossa experiência, like Lucifer, como Lúcifer, you are offering us
something great and beautiful. que o Senhor está nos oferecendo algo grande e bonito. Schönes anbietest. And yet, like him, E assim Aber ja, como so wie Lúcifer, er, we only see ugliness. a gente só vê nur Hässlichkeit. coisas We throw feias. your gift away. Und E a wir gente unser então joga esse Geschenk presente que o Senhor nos deu wegschmeißen. fora. Father, many of us, Pai, muitos de nós, too many of us, muitos de Viel nós, zu viele von uns desire fame and promotion. desejamos fama e promoção. Sich entscheiden für Berühmtheit. Help us to realize the lesson Ajude-nos a entender a lição Lektion lernen können, that we need to be as servants. de que dass precisamos ser como servos. wie Diener sein sollten. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.